Olá, meus amigos. Aqui é a Leona, né? Seja bem-vindo ao meu canal. E desculpa, tá? Errei aqui a posição da câmera, mas voltando, né? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô com uma reflexão, né, sobre uma coisa que acontece muito assim, não só nas igrejas, mas em, em outros lugares assim, né? Que é a questão da rejeição, né? Pedro, ele era um apóstolo que ele só pregava para os judeus, ele não gostava de pregar para os gentios, né? E quem não sabe, os gentios são pessoas de outros povos, né? Pessoas que não eram judeus, né? Não eram da Judéia. Pedro era reservado ao povo judeu, né? Primeiro que foi o próprio mandamento do Messias, né? Ele foi e falou para eles, falou assim, ó, no começo prega somente para os judeus. Aí veio Paulo, começou a pregar para os judeus, o evangelho foi expandindo, né? Só que no começo, Pedro ele rejeitou Paulo, né? Porque não estava certo, né? Mas depois teve uma reunião entre eles, um concílio, né? E ficou tudo certo, né? Só que teve em Romanos 10, não, perdão, Atos 10, tem um acontecimento aí, né? Onde que o próprio Pedro, né, primeiro ele tem uma visão aí, Deus mostra em visão, onde mostra que ele não pode rejeitar as pessoas, né? E na própria visão, né, tá escrito lá, que Deus fala assim, você não rejeita, né, quem eu purifiquei, né? Você não pode rejeitar quem eu purifiquei, né? As pessoas, né, são impuras espiritualmente? São. Mas antes de chegar até você, eu já purifiquei antes, né? É isso que a visão dele, essa visão de Atos 10 mostra, né? Aí o que acontece? Nas igrejas há muito um preconceito enrustido, né? Um preconceito oculto, né? Aonde as pessoas vão e acabam rejeitando, né? Sem saber, acabar rejeitando assim pessoas que Deus manda, né, para as igrejas. Alcoólatras, viciados, né? Porque homossexuais, transexuais, né? E por aí vai. Porque o ser humano ele tem o costume de olhar muito a aparência, né? Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa simplesmente falou que Deus me chama pelo nome que eu fui registrada, né? Então, ou seja, o meu espírito é inválido, né? Na visão dessa pessoa. O espírito é inválido, né? Se eu tenho um espírito de mulher, né, então só porque eu fui registrada com o nome de homem, eu vou ter que sempre usar esse nome. Mas é totalmente diferente, porque na verdade Deus enxerga o espírito, enxerga o coração, né? Deus ele enxerga muito mais do que os homens conseguem enxergar, né? Porque foi Ele que criou tudo, né? Foi Ele que criou, Ele conhece, né? E essa é uma boa notícia para os homossexuais, bissexuais, transexuais, né? Eu, principalmente, eu sou uma mulher transexual, né? Sou cristã, né? Eu não sou membro de nenhuma igreja, mas sempre que consigo eu vou aos cultos. Hum, não tenho, assim, mágoa nenhuma, não tenho rincha nenhuma. Eu tenho o meu porquê de não ser membro de nenhuma igreja, né? Isso daí é eu e Deus, né? Mas sou cristã sim, sou cristã, né? Sou mulher transexual, vejo muito preconceito dentro das igrejas, né? Só que isso não me abala, né? Porque eu sei o chamado que eu tenho, né? Eu sei o porquê que
eu tô ali, se o meu chamado é para pregar para as pessoas que não estão sendo alcançadas, porque as pessoas que estão dentro da igreja não conseguem enxergar, né, como Deus enxerga as pessoas, né, isso daí é entre eu e Deus. Né? E existe muitas pessoas assim, perdão de eu estar mexendo muito a câmera, né, que eu ia improvisar um painel, eu ia fazer uma coisa mais caprichada, mas não aconteceu. O painel que eu tentei fazer não acabou não dando certo, acabou caindo, né? Então tá sendo no imprevisto. Me perdoe, né? Me perdoe, tá sendo tudo no imprevisto, né? Essa semana eu vou continuar, né, a cuidar das coisas. E voltando ao assunto, né, quando uma pessoa vai a um culto, né, ou a missa, não importa, né, mas quando ele vai para a igreja, né, é porque antes o Espírito Santo já trabalhou no coração dessa pessoa. Então, não é que ela tá impura indo para lá, né? Eu já vi casos assim de alcoólatras, né? Pessoa totalmente bêbada, totalmente drogado, coisa assim. E assistir um culto e aquilo que ele assistiu acaba sendo guardado no coração. O Espírito Santo dá um jeito. Guarda aquela mensagem, aquela palavra no coração. Porque é somente o Espírito Santo que ele consegue trabalhar no coração das pessoas. O ser humano ele não consegue, né? Se tiver que houver alguma mudança ou coisa assim, é o Espírito Santo. No entanto, que o próprio Messias, eles nos ensinou a não julgar. Porque da mesma medida que a gente julgar a pessoa, a gente iria ser julgado. Então, a gente não está aqui para ser juízes, mas tá aqui nesse mundo para ser médicos, né? Para levar a palavra de conforto para as pessoas, né? É isso né, estamos aqui, né? Não temos que julgar ninguém, né? Porque todo mundo o ser humano ele é imperfeito, ele é falho, né? Ele tem muitos pecados. O ser humano ele tem a natureza pecaminosa, então ele não tem moral nenhuma para estar julgando outra pessoa, né? E dentro das igrejas eu vejo muito isso. Eu vou contar aqui o que aconteceu. Eu fui assistir um ensaio, na verdade, um ensaio das irmãs, numa igreja aqui perto. Que eu vi que eu fui cumprimentar, né, a pessoa me olhou de cima e embaixo, né, e com cara assim de vendo uma coisa estranha, né, como se fosse um monstro. E sendo que eu sou apenas uma pessoa, né, eu sou uma pessoa diferente. Pessoal, não é Covid, né, me desculpe. É rinite, eu tenho. Eu tenho rinite, eu tenho bronquite. Inclusive, uma das coisas que, até aproveitando aqui para contar, que não foge do assunto, é que quando eu comecei no Evangelho, eu comecei cedo. E eu fui ensinada, né, que se eu nasci homem, eu tinha que ser homem. Eu tinha que ser aquilo que o meu corpo mostra ser. Eu fui ensinado desse jeito, né? E eu sabia que tinha alguma coisa diferente em mim, né? Tinha algum... Porque homem não sente vontade de usar roupa feminina, né? O homem, o hétero, né, ele não sente. Já eu sentia vontade de ter um corpo feminino, eu sentia vontade de usar roupa feminina,
se comportar como mulher. Então, né, que houve, né? Que houve aí na. Eu passei mais passei mais de 10 anos, passei quase 20 anos, né, dentro da igreja evangélica, né, cheguei a quase a ser pastora, né? Na época, quase pastor, né? Se comportando como homem, né? Se vestindo como homem. Mas tinha essa coisa dentro de mim que eu não conseguia pôr pra fora e não conseguia contar pra ninguém, né? E não conseguia, mas sempre estava ali dentro me corroendo, né? O gosto, né? O gosto feminino, né? A vontade de se comportar como mulher, sempre teve, sempre tive, né? Só que eu sempre guardei comigo, isso corroía. Até o momento que da minha vida que eu perdi, perdi tudo que eu tinha, né? Eu zerei, né? Zerei. Eu tinha uma família, né? Fiquei afastada depois do que aconteceu até agora, eu tô afastado da minha filha, né? E no começo até tive a ajuda da minha irmã, tudo assim, pra tentar me reerguer. Só que aí, analisando os acontecimentos, né? Que eu sempre procuro ver pelos lados positivos da coisa. Eu falei assim, não, já que eu tenho que recomeçar a minha vida, eu vou recomeçar direito, né? Vou assumir, né? Eu já sabia, né, quando isso aconteceu, que foi aos 35 anos, eu já sabia o que era transexualismo, eu já sabia sobre os gêneros, né? Eu já sabia e então, né, eu resolvi assim que eu ia dar um jeito e ia assumir quem eu sou realmente, né? Eu assumi que, na verdade, eu sou mulher transexual, né? Consegui, né? Só que, assim, antes de me assumir, né, na minha velha vida, eu já pregava nas igrejas, né? Já fiz várias visitas, eu cheguei a pregar, cheguei a cantar, fui muito ativa, né? E o que Deus falou pra mim esses dias, né, esse tempo atrás, foi que o seguinte: se antes, quando eu escondia tudo isso que agora eu estou mostrando, se eu escondia tudo isso, escondia minha verdadeira identidade, né? E ele já me usava muito, né? Agora que estou sendo verdadeira tanto comigo mesmo quanto com as pessoas, né? Agora que eu estou expondo a minha verdadeira identidade, quem realmente eu sou, né? Ele vai continuar me usando desse jeito, né? Quer as pessoas queiram ou não, aceitem ou não, não importa, né? Ele vai me usar desse jeito, sendo mulher transexual, né? Sendo quem eu sou de verdade, né? E para levar o verdadeiro evangelho, né? O evangelho aí do amor ao próximo, né? O evangelho da vida eterna, né? Da salvação em Cristo, né? É esse evangelho que precisa ser levado, né? Não é o evangelho do cajado que muitos pensam que tem que ser levado, mas o evangelho do amor, né? É esse que as pessoas precisam, é esse evangelho que realmente vai mudar a vida das pessoas, vai melhorar, né? Porque nesse mundo que a gente vive, se a gente não amar, se a gente não respeitar um ao outro, né, vai ser muito difícil a gente sobreviver, né? Que a chave a nossa arma que a gente tem, a chave, a resposta é o amor, né? E o amor ao próximo, o amor e o respeito, né?
Eu fico por aqui, né? Deixe nos comentários, se gostou ou não.